programa está há mais de 4 anos no ar e agora, por conta da legislação eleitoral, só um pouquinho diferente. É ano eleitoral e nossa apresentadora está engajada nesse projeto. Mas logo ela estará de volta. Continuamos firmes com conteúdo de qualidade e com muita credibilidade. Boa noite, começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo. Eu sou Carlos Campelo e confira a nossa programação de hoje. Os peelings, a gente tem vários tipos de ácido, né? Que vai depender da indicação do paciente. Então a gente tem os peelings que são para manchas, tem os peelings que são para retração da pele, né? Mas nada mais é do que um produto ácido, né? Que vai fazer uma certa corrosão, claro, dentro do controle, né? Ele tem um autocontrole e vai trazer para a gente o resultado através da renovação celular, através da cicatrização do próprio organismo. O fenol, ele é um tipo de ácido também, lá já era utilizado na década de 60, né? Então o produto ele só vem melhorando. Ele é um produto espetacular, um produto muito bem estudado, né? É um produto que tem segurança sim para ser aplicado por profissionais que têm habilitação para isso. Né? Eu tive experiência na infância de conviver com um familiar alcoólico e de carregar comigo todas as nuances desse relacionamento. Estávamos brincando às vezes numa praça, crianças, e aí passavam os familiares dos meus amigos todos bem vestidos, todos tranquilos, e de repente passava o meu familiar bêbado, trôpego, e aquilo para um adolescente ficava marcado. A dependência química é a dependência de qualquer substância que altere o seu sistema nervoso. Quando você usa o álcool, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você fuma, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você toma um medicamento que é prescrito para você tomar um comprimido e você toma 2 ou 3, ele vai mudar, ele vai interferir no seu sistema nervoso. Isso é dependência química. Não é só de você beber álcool, não é só de você... Qualquer substância que altere o seu nível de percepção, que interfira no seu sistema nervoso. Tudo isso e muito mais no Ela e Você, que já está no ar. E hoje a doutora Camila Cândido retorna ao nosso programa para falar sobre um assunto que está muito em alta, peeling de fenol. Estamos aqui com a doutora e uma pergunta que a gente já vai começar e não quer calar porque está em todas as mídias. Doutora, nós tivemos uma influenciadora, muito bem-vinda, tá? Nós tivemos aqui uma influenciadora que ela foi influenciadora digital, que fez um curso no YouTube e foi aplicar peeling de fenol num paciente. A senhora teve conhecimento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, tive conhecimento, infelizmente, né? E assim, a minha opinião sobre isso começa lá da base, né? Onde a gente não tem proibições sobre esse tipo de curso online, né? Então, assim, toda e qualquer pessoa, ela tem acesso a esse curso, ela não tem habilitação para isso, né? Inclusive, também a gente tem vários casos de autoaplicação, né? A pessoa compra na internet e auto se aplica um produto que é tão tóxico como o fenol. O fenol, como a senhora falou até previamente para nós, né? Não é simplesmente aplicar o produto na pele e ter os seus benefícios, né? Existem outros fatores que devem ser levados em consideração até para definir, se eu não me engano, se a senhora me corrija, ele tem um percentual para você aplicar, né? Exato. Na verdade, hoje os biomédicos, dentistas, farmacêuticos, a gente pode aplicar o fenol light, que é um fenol muito abaixo da concentração, que o fenol médio e profundo, que são utilizados pelos médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, né? Porque esse tipo de procedimento tem que ser realizado em hospital. Doutora, hoje é muito comum, né, você ter acesso aos cursos online e não ser profissional da área, não ser um esteticista, que é o mínimo
para você estar aplicando um peeling, né? Mesmo que seja um peeling leve, né? Que é mais uma esfoliação na pele. E tá de livre acesso. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Então, hoje está bem banalizado, tanto os cursos quanto adquirir o produto, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem... se ele fosse vendido da forma correta, para o profissional correto, né, ia evitar bastante situação, assim como os remédios de tarja preta, né, que só podem ser vendidos com receita e qualquer pessoa hoje então eu, tem acesso. Como não profissional, consigo ter acesso ao final e fazer uma auto-aplicação. Não sei como que você consegue. Não, eu não consigo. Não, eu como profissional gostaria de saber como assim... As pessoas conseguem ter esse acesso, né? Tanto Exatamente. é que o Conselho Regional de Medicina em São Paulo, ele solicitou a suspensão da comercialização em nível nacional, né? Até que seja investigado esse caso do rapaz que faleceu. Eu acredito, a senhora como profissional, que deve ter estudado muito para chegar nesse ponto, é amparada, né? Acho que ele diz até que não está amparada por lei. Sim, profissional, Camila, né? Quando fiz o curso, eu fiz com um farmacêutico responsável, que para mim comprar o fenol dele, eu tinha que ter a habilitação do curso com ele, né? E a gente não paga barato por isso, né? Imagino. Então, assim, você vai e depois vê que a pessoa que não teve nenhum tipo de graduação, muito menos pós-graduação, não que os cursos online, eles são... mais ou menos, né? Exato. Piores, né? Exato. Eles deveriam ser usados para a gente estar fazendo aperfeiçoamentos, né? E não aprendizado, né? Sim, é uma complementação. Exatamente. Então, assim, eu de verdade não sei porque eu, por exemplo, para mim adquirir o meu produto, eu só posso comprar de uma certa indústria, de uma certa farmácia e preciso da habilitação para isso. E imagina, então, isso que deve estar sendo vendido na internet aí, imagina a qualidade disso, ou a não qualidade no caso, né? Não tem nenhum tipo de regulamentação a medicação, né? Ou seja, a gente não sabe a concentração correta, né? A gente não sabe com o que é misturado, a gente não sabe absolutamente nada, né? Nada. A internet está terra de ninguém praticamente, né? Eu, como profissional, todos os meus produtos são adquiridos de fornecedores que têm habilidades para estar vendendo aquele produto, porque até mesmo um ácido hialurônico, hoje, compram na internet. Imagina. E da onde isso, que é aquele produto? Pois o que é aquele produto? O que está naquele produto, né? Qual a composição real daquele produto? A responsabilidade é minha, né? E aí pode ter reações, né? Então, a gente vê na casos na internet de pessoas que muitas vezes perdem até parte do corpo por usar produtos inadequados, né? Sim. O custo da beleza versus o valor que a pessoa está predisposta a pagar por isso, né? E assim, o que eu acho legal também a gente falar é que o paciente é leigo, né? O paciente chega, a pessoa dá a proposta do tratamento. Sim. E muitas vezes valores, faz uma certa pressão. Valores atrativos, por quê? Porque não custou caro aquele produto que não é de boa índole, não gastou com curso, né? Sim. Então o preço vai lá embaixo, a pessoa se atrai por aquilo. Mas o peeling, ele é um procedimento invasivo, né? Então ele precisa ter um mínimo de antisepsia para ser aplicado, qualquer peeling, né? Então assim, são coisas que não é simplesmente só o produto, é a forma como é aplicado, a biossegurança para ser aplicado, né? Então tudo isso entra. O caso do paciente que estávamos falando, ainda não tem nada concreto o que levou ao óbito, né? Mas existem várias possibilidades. E é uma coisa bastante importante, inclusive, da gente falar. E eu acredito até que, a partir do momento dessa regulamentação, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu agora, acredito eu, com os remédios de tarja preta. Então, ele precisa de uma regulação, precisa de uma receita para você comprar um remédio. Não está aí livre para qualquer pessoa. Eu acredito que isso vai ser um benefício para as pessoas, para os profissionais que nem a senhora, que agem corretamente, que fizeram o curso correto, que buscam o melhor produto para
para indicar para o paciente, e isso é uma coisa também interessante, que a partir do momento que tem essa regulamentação, a gente sabe que o pilinifenol ele faz maravilhas, né? Sim. E isso a gente gostaria de saber dessas maravilhas que ele proporciona para as pessoas. É um produto muito bem estudado, tecnologia, né, aperfeiçoou bastante esse produto. Então ele sim é um produto de resultados muito bons, quando bem indicado e aplicado corretamente. Doutora, o fenol, como a senhora já havia conversado comigo antes, ele tem porcentagens, né? Que é o fenol light, o fenol médio e o profundo. Mas antes de entrarmos nessa questão das porcentagens, vamos explicar para os nossos telespectadores o que é peeling e a toxicidade do fenol? Sim. Os peelings, a gente tem vários tipos de ácido, né? Que vai depender da indicação do paciente. Então, a gente tem os peelings que são para manchas, tem os peelings que são para retração da pele, né? Mas nada mais é do que um produto ácido, né? Que vai fazer uma certa corrosão, claro, dentro do controle, né? Ele tem um autocontrole e vai trazer para a gente o resultado através da renovação celular, através da cicatrização do próprio organismo. O fenol, ele é um tipo de ácido também, lá já era utilizado na década de 60, né? Então o produto ele só vem melhorando, né? Então assim, não é o fenol, tanto que eu tenho pacientes que vêm com queimaduras no rosto utilizando outros tipos de ácido, que vai em algum lugar, que não sabe qual foi o ácido, não sabe o que foi feito e com queimaduras também, né? Então, o fenol, ele é um ácido, assim como todos os outros os peelings. Acontece que ele tem a questão da toxicação. Então, se o paciente ele tem uma predisposição a doenças hepáticas, renais e até mesmo cardíacas, ele pode dar uma disfunção ali na hora, né? A outra situação é sobre a biossegurança também, né? Então, dependendo do nível de camada que esse produto vai atingir, ele tem que ter uma antisepsia. Por isso, ele é realizado em hospital. Então, o fenol não é vilão. O fenol não é vilão. Vilões, ele, na verdade, é maravilhoso na mão certa, né, doutora? Na mão certa e para a indicação correta também, né? Existe também as indicações, existe o antecedente à aplicação do fenol, né, que é ver a pele, né, ou as próprias patologias da pessoa. Não, é solicitado um pedido de exame, né, com o médico normalmente solicita um pedido de exame para que veja se há alguma alteração patológica no paciente, né, se ele pode receber, porque além do produto do fenol, né, a médio e profundo, ele também vai receber anestesia. Então, tudo isso faz parte do procedimento que é cirúrgico. Doutora, então, antes de fazer o fenol, é aconselhável fazer uma pesquisa médica de como está a saúde. Um risco Mas cirúrgico. segura essa pergunta, que a gente volta daqui a pouquinho com essa resposta. Voltamos aqui com a doutora, num assunto muito importante para falar de peeling de fenol, e a gente parou no bloco anterior falando que não é simplesmente chegar no consultório e aplicar. Existem alguns procedimentos, inclusive médicos, que devem ser feitos antes, né? Quais são esses, doutora? Normalmente, isso aí vai depender da conduta de cada médico, do protocolo de cada médico, né? Porque existem protocolos diferentes para se abordar os procedimentos com cada profissional. Mas normalmente o mínimo é pedido um exame, um hemograma, né, onde o médico vai avaliar a predisposição a essas doenças que pode ter uma intoxicação aguda, né? Analisar os rins, né? Os principais rim. Se o paciente tiver alguma alteração, ele pode ter uma falência renal na hora. E tem um caso em Mato Grosso de uma paciente que foi fazer o peeling de fenol e ela perdeu a função renal.
Então é importante esse preparo antes, né? Essa pesquisa antes da pessoa, não só do profissional, mas também da sua saúde física. A senhora falou também da anestesia. Como que é essa questão da anestesia para ser aplicado no peeling de fenol? Então, o peeling de fenol a nível médico, ou eles usam às vezes até o nitroso, é porque vai depender muito mesmo da profundidade que Porque, doutora, do nível, né? Curiosidade que eu tive é que no caso lá do que a gente viu, que foi veiculado na internet, nas TVs, do menino que faleceu, tinha cortes no rosto dele. Então, o que eu pensei? E as cicatrizes do corte? Se a finalidade daquele peeling era tirar as marcas que ele tinha de acne, aqueles cortes, não ia ficar cicatriz? Não, porque o próprio resultado do fenol, que é para fazer essa tira a troca de pele, também. Exatamente. Agora também, assim, não sei dizer o tipo de técnica que faz esse tipo de introdução, porque o light, que é o que a senhora trabalha, usa, ele é feito a condução do fenol através de outros ácidos, né? Então, é uma concentração muito baixa, que sozinho ele não faz nada. Assim, né? A gente nem pode falar não faz nada, dentro dessas situações que a gente está conversando. É uma aplicação segura, né? Exatamente. Uma aplicação segura. Controlada. Autocontrolada. Porém, eu tenho o profissional correto de quem comprar o produto, né? E isso é válido a gente falar também que não... Hoje a gente está falando do fenol porque aconteceu com o fenol, né? Mas o fenol ainda é o que causa menos problema porque ainda é um dos procedimentos menos realizados da harmonização. Então, a gente tem outros problemas também com outros produtos, né? Desencadeados de mal aplicado o produto no lugar errado, biossegurança. Então, assim, isso, a gente já teve um programa só falando sobre isso, né? Dessas intercorrências. Então, o paciente buscar o barato, desconfiem. O barato sai caro, né? Não existe nada barato. Assim, um profissional cobra 1.000, o outro cobra 300. Tem alguma coisa errada. É uma discrepância muito grande, tem que pensar, né? Tem que pesquisar direitinho. Exatamente. E mesmo no fenol, muitas vezes a gente vai aplicar algumas coisas, eu pele branca também, né? Vou aplicar algumas coisas, aí pede para aplicar no dorso da mão ou atrás da orelha para não ver se tem algum tipo de reação alérgica. No fenol também acontece a mesma coisa. A aplicação, a senhora já aplica tudo direto, a senhora vai aplicando por partes, como é que funciona? Funciona assim, acontece que na anamnese, né, já tem algumas perguntas ali que a gente faz que já tem como a gente imaginar mais ou menos o tipo de se há ou não a probabilidade de alergia, né? Então, se a gente vê e acha que tem a probabilidade de alergia, a gente faz os testes, só que eu, por exemplo, não faria na mão, porque a pele da mão ela é diferente da pele do rosto, né? Elas têm espessura diferente, elas têm aspecto diferente, às vezes a da mão está mais hidratada que a do rosto, né? Então, assim, tudo isso é expertise do profissional na hora de fazer o procedimento. Até a hidratação conta para fazer? Conta. Nossa. E a aplicação também, né, a senhora vai aplicando por partes, né? No rosto, ou a senhora já aplica no rosto inteiro? Não pode, tá? É uma outra questão. É importante salientar isso. É importante porque se trata de um produto que é tóxico, né? Então, a gente não vai aplicar por quadrantes. Nós, normalmente, trabalhamos por quadrantes, ou o fenólio pode ser trabalhado pontual também, né? No caso de pálpebras, aquelas rugas no código de barra, ele pode ser usado pontual. Só que eu não posso pegar e aplicar o produto no rosto todo. Eu preciso aplicar por partes, esperar um tempo, aplica de novo, espera outro tempo, que é para a gente não sobrecarregar o organismo e causar intoxicação. Posso fazer em sessões diferenciadas? Não há necessidade. Não há? Há necessidade. Porque então é só aguardar o tempo necessário. É só aguardar o tempo e aplicar com segurança.
E os benefícios do fenol? Porque eu já vejo na internet, assim, são imensos. Eu vejo pessoas, assim, transformadas. E além de elevar a autoestima, eu que trabalho com autoestima muito, né? Além de elevar a autoestima das pessoas, eu vejo, assim, transformações impressionantes. O que a senhora tem para falar sobre isso? Eu sou sujeita a falar, né? Porque tudo que favorece a juventude eu amo. Mas, assim, ele é um produto espetacular, um produto muito bem estudado, né? É um produto que tem segurança, sim, para ser aplicado por profissionais que têm habilitação para isso. Ele tem o poder de rejuvenescimento na questão da inflamação. Ele vai causar uma inflamação, né? O organismo vem e estimula esse colágeno, além daquela capa, né? Que ele tira, troca e põe de novo. Então, assim, há os níveis, né, a ser utilizados. Então, se você usar ele numa pouca concentração, a única coisa que você vai fazer ali é diminuir os traços de ruga, né? Você não vai fazer grandes transformações com o fenol light. Entendo. Apesar de ter um benefício muito grande. Um benefício muito bom para o aspecto da pele em si. Doutora, o fenol light, ele já tem a retração palpebral? Que a retração da pálpebra caída, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas fazem cirurgias. Sim. E aí o fenol acaba sendo até mais atrativo, porque uma cirurgia, tem cortes, né? Então, se você faz com um profissional que tenha a capacitação para isso, ótimo. Aí se você faz com um profissional que não tem a capacitação para isso, o risco de uma cirurgia, às vezes, é até maior. Né? Exatamente. Então, isso não vem assim tão... Mas ele tem, sim, um poder de retração bem legal. O light, ele pode até ser feito em várias sessões, assim, não espera o tempo do organismo, né, responder e faz de novo. A gente tem resultados lindos com o fenol light. Nossa, eu vi alguns na internet, né? Como falamos aí, a internet está livre. Então, eu pesquisei alguns resultados de fenol e, lógico, vem os mais agressivos, e né? É bom também a gente deixar claro em questão de resultados de internet, né? Porque resultados de internet tem filtro. Muitos. Tem câmeras, assim, às vezes a gente tira o antes de uma câmera e o depois de outra câmera. Já tem diferença de aspecto. Então, luz, esse negócio todo, né? Quando eu vou conversar com a paciente, na consulta eu já deixo bem claro, eu não vendo resultados, né? Porque os resultados, além deles serem diferentes, a foto, né, de antes e depois, ela não vai te trazer a expectativa, né, de cada um, porque cada um é cada um. Os resultados são diferentes. As peles são diferentes, né? E já é um up para as pacientes observar isso. Se tem muito antes e depois, muito perfeito, já é um ponto para tomar cuidado, porque também não é assim, né? Eu, particularmente, quando fui fazer uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia no nariz, aqui fala para todo mundo. Eu pesquisei muito e tinha muito essa questão do antes e depois. E o que me levou mesmo foi eu conversar com as pessoas que fizeram o procedimento. Né? Isso que dá segurança para a gente mesmo. Quando a gente não conhece muito o profissional, para ainda não correr o risco. Não é o caso da senhora, que a senhora já é conhecida aqui na nossa região. Essa questão do fenol, ele trazer essa pele, quando a senhora fala assim, não criar muita expectativa, o que a paciente ou o paciente, o que ele compra, o que ele espera? Exato. Quando a paciente chega no meu consultório e fala, eu cheguei aqui para ficar 10 anos mais nova, eu já... Calma. Né? Porque, assim, de fato, os pacientes criam uma expectativa, né? Além da gente poder trabalhar com segurança, porque aí entra também o profissional querer trabalhar dentro da nossa segurança, que não vai trazer problemas para o paciente, problemas futuros para o paciente. Importante falar isso também, né? Isso a gente deixa, eu adoro a primeira consulta, a Rose sabe ali, uma hora, assim, explicando para o paciente que o resultado não é aquilo que o paciente às vezes chega achando que vai ter, né? Eu vim aqui, tô com rugas estáticas, que as rugas estáticas elas já foram
formadas depois das dinâmicas. Ou seja, não é uma sessão do fenol que você vai colocar e a pessoa já vai ficar... Estou falando do light, Sim. né, que é a minha competência. Uhum. Então, assim, já os outros fenol, que é nível cirúrgico, que você vai para o hospital, que o médico olhou seus exames, que o teu fototipo de pele tem indicação, é maravilhoso. Aí sim, você vai ficar 10 anos mais nova. Mas mesmo no light, então, pelo que eu entendi, vai mais sessões para que a pessoa dependendo da situação, sim. Consiga chegar até nos seus 10 anos mais novos. Eu gosto até de associar com outros procedimentos, né, para a gente não ir muitas vezes com o mesmo tratamento. Então, a gente pode alternar com outros procedimentos, associar, para a gente ter um resultado também a nível de um fenol profundo, sem ter que fazer o fenol profundo, né? Doutora, a senhora como especialista em estética facial, gostaria de deixar uma mensagem para os nossos telespectadores que, assim, procure, né, um profissional competente antes de realizar o seu procedimento? Sim. É legal a gente falar que todos esses procedimentos, eles são bons, né? O fenol, ele tem uma tecnologia muito boa para trazer, né, o rejuvenescimento. Só que todos os procedimentos, eles devem ter indicação correta, né, ser feito no lugar correto, com a biossegurança que exige o tipo de procedimento. E assim, tá o Dr. Campelo aqui para me ajudar nessa questão de a autoestima. A autoestima, ela é tudo pra gente, né? Você estando com a autoestima boa, ao nosso redor tudo fica bom, né? Então, assim, é só ter cautela, né, em procurar o profissional correto, o profissional que tenha referência, faça uma consulta, tire todas as suas dúvidas, né? Sem ansiedade e segurança. É só o que precisa para poder fazer qualquer tipo de procedimento da harmonização facial com segurança, que não há problema nenhum. Perfeito, doutora. Doutora, mais uma vez eu agradeço a senhora por estar aqui tirando as dúvidas que são nossas, né, Campelo, mas também são dos nossos telespectadores e sempre passando informação muito segura, né? E mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E o Ela e Você de hoje continua. No próximo bloco, mais uma entrevista fantástica. Não saia daí. E hoje recebemos Maria Tesolin, uma jornalista com anos de experiência que durante a sua trajetória enfrentou uma situação que afeta milhões de brasileiros, a dependência química. Boa noite, Maria. Boa noite, Pamela. É uma satisfação recebê-la aqui hoje. É uma satisfação para mim participar do programa e falar um pouco sobre um tema que é tão importante para nós, para as nossas famílias. Então, a senhora trouxe aqui para nós vários assuntos, quando a gente estava conversando sobre dependência química, que é uma discussão muito vasta hoje em dia, não é? E conta um pouquinho da sua história, como que a senhora chegou até aqui, de jornalista e agora a senhora é especialista no combate à dependência química. Então, Carlos, boa noite para você boa também. Noite. Boa noite para você que nos escuta. Então, eu sou jornalista, eu iniciei minha trajetória em rádio lá no interiorzinho do Ceará há mais de 30 anos. Fui para Paraíba, estudei e depois vim para Mato Grosso, passei na cidade de Pontes e Lacerda e cheguei em Várzea Grande. E comigo, durante toda essa trajetória, eu trazia as minhas experiências. Né? Eu tive experiência na infância de conviver com um familiar alcoólico e de carregar comigo todas as nuances desse relacionamento. Muitas crianças, estávamos brincando às vezes numa praça, crianças, e aí passavam os familiares dos meus amigos, todos bem vestidos, todos tranquilos, e de repente passava o meu familiar bêbado, trôpego, e aquilo para uma adolescente ficava marcado. Então, a minha vivência com o álcool começou muito cedo e eu comecei a ser afetada. Quando eu conheci a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que esse meu familiar começou a frequentar, eu descobri que existia uma outra irmandade chamada Al-Anon,
que era para os familiares e amigos. E eu passei aí as reuniões, mas naquela época eu era muito jovem, eu era adolescente, e eu larguei o trabalho. Fui fazer faculdade, conheci uma pessoa, me casei e reproduzi a vivência que eu tive na infância. Casei-me com uma pessoa que tinha problema de alcoolismo. Olha que coisa, né? Veio a convivência, o divórcio, e eu fiquei sozinha novamente. Mato Grosso, trabalhando, jornalista, casei-me novamente e, de novo, eu me casei com uma pessoa que tinha a dependência. Então estava na sua jornada, acho que no seu propósito de vida, você atuar nessa área, né? Exatamente. Não é propósito. É nisso que é importante nós discutirmos, que não é propósito de vida. É conexão. É muito mais, né? É mais do que isso. É algo que me leva a escolher um universo parecido com o universo que eu sempre tive. Que a afetividade da minha infância foi maior do que a situação do alcoolismo que eu vivi. Então, a gente trata como algo que a gente não entende o porquê, a gente recai nas mesmas situações. Eu vou contar uma coisa para vocês que é muito interessante. Fiquei viúva, estava com uma amiga minha na casa dela um domingo, um ano depois da viuvez, o filho dela olha para mim e fala assim: Maria, já está na hora de você arrumar outra pessoa. Eu falei: ai, para. Ele falou: olha, tá passando um jogo na TV, você vai escolher um jogador. Aí eu falei: ah, então tá. Brinquei com ele, adolescente. Falei assim: o número tal. Ele falou: ah, o apelido dele é Pinguço. Eu falei: por quê? Ele falou: porque ele bebe demais no final de semana e chega atrasado nos treinos na segunda-feira. Isso parece uma sina, né? Cara, aquilo caiu a minha ficha. Eu não estou curada. Eu não estou bem. Eu vou escolher novamente relacionamentos que me levem a esse universo. E aí eu voltei para as salas dos grupos anônimos e eu fiz um tratamento e eu fiquei lá por quase 8 anos. E aí depois eu arrumei um relacionamento e hoje estou casada com alguém que não bebe e que não fuma. Olha o que a senhora está trazendo aqui. Então, o que eu estou trazendo aqui é que a gente escolhe pela conexão daquelas vivências que nós temos ao longo da vida. E que é tão forte o problema da dependência química no outro, no familiar, nas pessoas que estão ao redor, que as suas escolhas vão ser afetadas. Então, eu achei interessante, lindo, fundamental e importante falar que a senhora buscou ajuda na associação. A senhora não era dependente química, mas a dependência química afetava a vida da senhora e lá a senhora conseguiu se resolver, encontrar um caminho que inclusive a fez estudar cada vez mais esse assunto, né? Então, aí como veio o estudo? Nessa irmandade que eu frequentava, a gente tem um lema que é levar a mensagem. E eu acabava indo em escolas, em muitos lugares para levar a mensagem. E uma certa vez eu acabei ministrando uma palestra numa faculdade e uma pessoa da área de psicologia veio me questionar por que eu estava dando palestra na área de dependência química, de saúde mental, se eu era jornalista e não da área de saúde mental. Aí eu falei, tá na hora de eu buscar uma profissionalização disso. E aí eu voltei para a universidade e fiz a especialização em dependência química para ter a parte fisiológica, para saber falar um pouco mais sobre dependência química, com direito hoje de falar sobre dependência química como uma especialista. Está agora amparada legalmente pelos estudos, pelo seu conhecimento não só de vida, né, mas pelo conhecimento de estudo para falar sobre isso. E quando fala assim muitas vezes em dependência química, algumas pessoas elas acabam levando só para drogas, né? Esquecem as outras dependências que a gente tem. A senhora poderia citar exemplos para que o nosso público entenda, quando fala de dependência química, é especificamente dependência do quê? A dependência química é a dependência de qualquer substância que altere o seu sistema nervoso.
Quando você usa o álcool, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você fuma, ele altera o seu sistema nervoso. Quando você toma um medicamento que é prescrito para você tomar um comprimido e você toma 2 ou 3, ele vai mudar, ele vai interferir no seu sistema nervoso. Isso é dependência química. Não é só de você beber álcool, não é só de você... Qualquer substância que altere o seu nível de percepção, que interfira no seu sistema nervoso. E em que momento que eu posso falar que isso é dependência? Então, existem vários tipos de dependência e como que você... Eu não posso dizer que o outro é dependente. Sim. Só você sabe diagnosticar se você é dependente ou um profissional da área de psiquiatria, no caso. Mas eu posso avaliar do ponto de vista da mudança de comportamento. Uma pessoa que ela não é dependente química, ela vai no bar da esquina com os amigos, após o horário de trabalho, ela vai tomar 2 cervejas, vai se despedir e vai para casa. Eu A vejo pessoa que tem isso. dependência química, ela vai beber até ela ficar bêbada, porque ela não vai conseguir parar. Ela não vai ter um limite. Não. Perde o controle, né? E o álcool, que é o que a gente está falando aqui, ele tem os estágios. Que o primeiro, que é até a fase terapêutica, né? Que são as 2 cervejas ou 2 caipirinhas, que seja assim, lógico, cada um tem seu teor, né, alcoólico. Mas é aquilo que a pessoa, não, eu tomei, ok, é uma coisa terapêutica. E aí já tem a fase que a pessoa já fica... Eu perdi a palavra agora, mas... Alterada. Começa a se alterar. Já começa a falar alto, por exemplo, né? E começa já a perder o controle. Então... a partir para mim, no meu ponto de vista, a partir do momento que a pessoa já passa da fase terapêutica e não consegue parar ali, eu já vejo como uma certa dependência. Sim, já é o momento de buscar ajuda. Se você já não consegue parar no 3º copo, você diz, amanhã eu não vou beber. Eu já bebi bastante hoje, amanhã eu não vou beber. Mas amanhã você não consegue ficar sem beber, está na hora de procurar ajuda. E o álcool ainda tem a questão do que seu corpo se adapta. Hoje você bebe 2 cervejas, mas daqui a 1 semana as 2 cervejas já não são mais suficientes. Sim, né? Então aí, né? se você está satisfeito com 2, na próxima semana você já tem que tomar 3 para você se sentir satisfeito. Então seu corpo vai se adaptando e aí que começamos a perder o controle. Isso. E é importante dizer, gente, porque a sociedade muitas vezes vê a pessoa que está na rua, que está maltrapilho, nós temos a noção de que esses são os grandes dependentes químicos, né? Que são as pessoas que estão na rua, que estão maltrapilhos. Eles são pessoas que já chegaram num estágio de descontrole total, ok? Ok. Mas o dependente químico pode estar nesse momento no trabalho, ao seu lado, e à noite, quando ele chega em casa, que ele toma 2, 3 cervejas, ele não consegue parar, ele vai tomar as 12 que estão na geladeira e ele vai alterar o comportamento dele. Isso afetando a família, afetando a vida de toda a sua rede de apoio, né? E é importante frisar que essa alteração nem sempre é para o lado ruim, Carlos, nem sempre. Porque ele pode ficar o animador da casa. Eu conheço um caso de um pai que os filhos dele preferiam ele bêbado porque ele ia no boteco da esquina e voltava com sacos de chocolates, de bombons e ficava brincando de jogar chocolate para os filhos. Aí os sobrinhos, os vizinhos vinham todos. Então é uma festa quando aquele homem chega em casa bêbado e começa a entregar chocolates. Só quem vai sentir o efeito disso é a esposa dele. Porque o dinheiro que ela tinha, que eles tinham junto para alguma responsabilidade, ele gastou no boteco e com os chocolates e bombons. Então sempre tem um lado prejudicial. Né? É uma coisa impressionante. É uma coisa que vai ter sempre um lado que alguém vai estar sofrendo. Quem é esse alguém depende dos relacionamentos que nós temos. E no caso específico desse que trazia o chocolate, não é o mais comum, né? O mais comum é a pessoa se tornar agressivo,
sabe? É o que a gente escuta muitas vezes na internet. A senhora participou de uma comissão, né, contra drogas, eu não sei se o nome exato é este, né? Que a senhora participou dessa comissão. Existe esse trabalho, essa comissão Existe. ainda? O Conselho Estadual sobre Drogas é um conselho instituído em todos os estados brasileiros. Aqui em Mato Grosso ele tem um trabalho maravilhoso. Hoje eu não sou mais do conselho, mas já estive nele por 5 anos representando a Assembleia Legislativa, que eu trabalhava lá, e aí me colocaram como responsável de ir nas reuniões do CONEM. E depois o Sindicato dos Jornalistas chegou a me indicar também, e por 3 anos eu representei o Sindicato dos Jornalistas no Conselho Estadual sobre Drogas. À época fizemos um trabalho, era aquele momento de grande expansão das comunidades terapêuticas em Mato Grosso, e nós fazíamos um trabalho de ir até as comunidades de forma conjunta e verificar as condições de tratamento, verificar as condições de quais eram as técnicas utilizadas, como esses dependentes usuários estavam sendo tratados no momento que buscavam recuperação. Também ajudamos a construir o início da discussão do PROERD aqui em Mato Grosso. O PROERD, à época, foi bem discutido. E o PROERD é um programa que eu acho que é maravilhoso, que trabalha realmente preparando a criança para dizer não. E isso é muito importante. Olha, interessante tudo isso, mas eu tenho uma pergunta que eu estou curioso de fazer para você. Qual a sua opinião sobre essa liberação do uso da maconha? Mas segura essa resposta que a gente já volta, que todos nós queremos ver a opinião da nossa convidada de hoje. Voltamos aqui com a nossa convidada e aqui a gente já parte direto. Qual que é a sua opinião dessa liberação do uso da maconha? Então, eu acho que esse é um momento de nós refletirmos sobre as consequências futuras. Em 2013, eu fiz uma pesquisa e ouvi 110 jornalistas em atuação em Cuiabá e Várzea Grande. Essa pesquisa, eu concluí que de todos os ouvidos já tinham usado algum tipo de substância. Todos usavam álcool e alguns usavam outras substâncias junto com o álcool. Quando eu estudei, eu descobri que o álcool é a droga que mais mata. Então, se nós temos uma droga liberada, que é a que mais mata e que é a mais utilizada, nós podemos esperar isso para a maconha. O álcool, ele tem os estágios, né? Então, o álcool não mata de arritmia, ele mata do coma, né? Porque você chega no estágio do coma alcoólico, né? E a maconha, por exemplo, ela dá arritmia no coração. Então, ela vai agir diferente em cada organismo. Cada organismo vai receber de uma forma. Então, mas não o necessariamente. mais importante é que nós entendamos que ela é uma droga depressora. E nós já temos estudos que demonstram que as drogas depressoras, elas devastam a mente humana. Então, nós podemos esperar pessoas mais letárgicas, pessoas mais... Depressivas, eu poderia falar? Zumbis, talvez. Mas assim, gente, nós temos zumbis hoje nas ruas, né? Usuários de crack, usuários de pasta base. Então, o que nós podemos esperar é um aumento, né, do percentual de pessoas afetadas. E isso é grave. Se a gente considerar que durante a pandemia houve um aumento de pessoas depressivas e por conta disso um aumento de pessoas que acabaram cometendo suicídio, né? E agora com essa liberação, eu estou entendendo da opinião da senhora que deveria ser um estudo maior para saber os efeitos futuros do que pode acontecer. Então é passível que aumente então esses casos
Existem muitos estudos sobre a maconha e todos os estudos me levam a dizer exatamente isso para vocês. Nós estamos na contramão quando nós liberamos a maconha. Agora, existe um percentual de pessoas que acreditam que isso é bom do ponto de vista econômico. Hoje a maconha, do ponto de vista econômico, a pessoa que vende, ela tem muita lucro, porque você compra caro, porque é algo que não se encontra facilmente. E que quando liberar, vai ser, digamos assim, vai acabar com a festa. Eu já ouvi essa frase, vai acabar com a festa dos traficantes, por exemplo. Eu não concordo com isso, eu discordo disso, porque quando eles vão ofertar agora legalmente e eles vão ofertar em quantidade, vão deixar de ganhar no preço alto, mas vão ganhar na quantidade. Quem vai perder é essa quantidade de pessoas a mais que vai usar. E eu tenho uma historinha, que eu gosto de historinha, você já percebeu, né? Eu conheço uma esposa que perdeu o marido, e uma vez ela me contou o seguinte, nessas historinhas que eu encontro por aí. Era um dia conversando com o esposo, ele usuário de álcool, já em situação bem difícil, ela disse para ele já estava começando a ficar muito agressivo, ela perguntou a ele, amor, você está usando outras drogas sem seu álcool? Ela falou, você é louca? Eu não uso droga, eu não sou marginal. Olha só. Então, é uma linha tênue que o segurava de utilizar drogas ilícitas. Ele tinha um olhar para que essas pessoas, inclusive invisíveis, que a gente vê nas ruas, que são dependentes de químicos, ele acreditava que para ser um dependente químico tem que estar nessa condição. Não, ele acreditava que se ele usasse, ele seria marginal, estava à margem da lei. E ele não queria descumprir a lei. E ele não vê o álcool como droga. Ele não vê o álcool como droga porque o álcool é lícito. O governo, você estamos dizendo que ele pode usar. E o álcool é recreativo, então, né? Ele é recreativo, ele é lícito. A maconha até então, não. Então, eles se tornariam um marginal por usar algo que a lei diz que não é para ele usar. Então, agora, o que é que nós estamos falando? Estamos falando para essas pessoas que se seguravam por essa questão de que, não, agora é livre, você pode usar. Aí, como vamos ficar no futuro, nós vamos esperar, porque é uma droga depressora em alta potência. Algum tempo atrás, eu não sei se vocês chegaram a ver, não sei se você chegou a ver, Campelo, eles estavam utilizando medicamentos anestésicos, como Propofol, não sei se a pronúncia está certa, para fazer determinados tipos de droga, e as pessoas realmente, elas ficavam no estágio de zumbi, paralisado na rua. Teve um caso da menina que ficou famosa aí na internet. Tinha uma pessoa que era a mentora dela e tinha um vídeo da família deitado na cama. O rapaz, ele praticamente não conseguia se mover. Ele estava meio que entrejoelhado e tentando subir na cama, ele não conseguia se mover, ele estava paralisado. Então, a questão da dependência química é um problema social em várias frentes. É um problema que muitas vezes a gente passa na rua e tem os invisíveis, né? A gente vê essas pessoas que são moradores de rua e a gente já critica, mas a gente não sabe o que está por detrás dele. A senhora tem alguma experiência com esses moradores de rua? A senhora já passou alguma coisa para de recuperação? A senhora já viu alguma coisa em alguns centros anônimos dessas pessoas procurando ajuda? Sim, eu já encontrei ex-moradores de rua em comunidades terapêuticas. Inclusive, Várzea Grande hoje tem um grande empresário que foi usuário de droga, foi morador de rua e hoje é um grande empresário em Várzea Grande. Não posso dizer o nome, mas ele é militante do Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos. Foram esses grupos que salvaram ele e hoje ele é um grande empresário em Várzea Grande. E existe cura? Não existe cura. A dependência química ainda não tem cura, mas existe tratamento e você pode viver sem ela, fazendo a contenção. Então existe como é uma questão social,
Então, todos nós estamos envolvidos nisso, né? Então, existe uma forma, então, a gente até de amparar, de apoiar e indicar para a pessoa um local. Né? Esses locais, essas comunidades, eles têm alguma rede, tem telefone, tem alguma coisa? Como são anônimos, de verdade, eu não sei. Como que funciona para chegar até eles? São redes diferentes. Os grupos anônimos, eles funcionam em reuniões mensais ou semanais em várias salas espalhadas em Cuiabá e Várzea Grande. Para você encontrar o telefone do Alcoólicos Anônimos, vamos colocar aqui o telefone do Alcoólicos Anônimos e... É possível compartilhar. Anônimos, você encontra o Alanon, que é para familiares adultos, e o Alatim, que é para familiares menores de 12 anos. Para filhos, para sobrinhos. Mas é muito importante lembrar que as comunidades terapêuticas, elas hoje estão numa fase em que as pessoas estão estudando se realmente elas estão dentro dos limites de humanidade, né? Nós temos históricos de comunidades terapêuticas maravilhosas, mas nós temos históricos de comunidades terapêuticas denunciadas por maltratos e nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, para que elas existam, o governo tem que fiscalizar com muita seriedade, porque a linha entre cuidar e explorar é muito tênue. Então, é um cuidado que o governo, que a sociedade precisa ter. Mas elas são, sim, um amparo nas horas mais difíceis das famílias com seus usuários, com as pessoas usuárias dentro da família. Existe um tratamento também pelo CAPS, não existe? Isso. Então, tem o CAPS. E lembrando que hoje a lei de saúde mental, ela trata da internação de duas formas, voluntária e involuntária. A voluntária, e que deve ser feita sempre com intervenção médica. O médico é importante para o diagnóstico. Naquela hora eu disse para vocês, eu não posso dizer que alguém é alcoólico. Eu posso perceber em mim e um profissional de saúde pode me ajudar. Apesar dela estar dando muitos sinais que você está entendendo, compreendendo, você não tem como afirmar, né? Não, o diagnóstico tem que ser médico. O diagnóstico tem que ser médico. E aí, eu chamo a atenção nesse momento para essa questão da involuntária, né? Há uma lei que diz que pode acontecer, mas ela tem que ser prescrita, ela tem que ser acompanhada pela justiça e ela não pode passar de 90 dias. Assim, a conversa está excelente, mas para a gente terminar, eu tenho a impressão, e algumas falas, e algumas pessoas que acabam chegando até mim, que o dependente químico ele tem uma crença, que ele fala que ele acredita que ele pode parar em qualquer momento, que ele não depende daquilo ali. Me corrija se eu estiver errado. Acontece isso mesmo? Acontece sim. Grande parte do dependente químico é dizer isso. Não, quando eu quiser eu paro. E aí ele vai precisando cada vez mais de uma dose ou de um trago maior para ter as mesmas sensações. Porque a gente tem que entender que a curiosidade e a busca do não estresse são grandes portas de entrada. As pessoas querem usar drogas para ficarem felizes. Elas não querem usar drogas para ficarem tristes, elas não querem usar drogas para adoecerem. Elas querem ter momentos de prazer. E eu gosto de perguntar, quando eu converso em grupo, quem acha que droga é algo ruim? E qual que é a resposta? A resposta da maioria é sim, a droga é uma coisa ruim. Não, a droga não é uma coisa ruim. De tudo que eu estudei, eu posso dizer, a droga não é ruim. Ela é tão boa, a sensação dela é tão boa, que as pessoas vão atrás novamente. O ruim é a consequência dela, do uso contínuo dela depois. E o que normalmente as pessoas não param para pensar. Não param para pensar. Quando chega a doença, aí que ela vai perceber. Isso. Quando ela percebe, ela já está adoecida. E aí a consequência, sim, é ruim, muito ruim.
Porque vezes... se fosse algo ruim, ninguém ia atrás. Quando você experimenta, muita gente não gosta de, por exemplo, de jiló. Aí diz, eu não como jiló. Porque não teve uma boa sensação na primeira vez que utilizou. As pessoas usam droga porque elas têm ótimas sensações, boas sensações quando usam. A curiosidade as leva a experimentar e quando elas experimentam, elas têm boas sensações. O problema é que, para muitos, que são aqueles que vão desenvolver a dependência química, para muitos, essa consequência que virá é devastadora. E normalmente a vida, né? E muitos vão pagar com a vida. Exato. A gente sabe que grande parte dos assassinatos de jovens, principalmente jovens entre 19 e 39 anos, são 13% das mortes em 2019 de jovens entre 25 e 29 anos estavam ligadas ao uso de álcool e drogas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É um assunto que a gente tem que falar e tem que falar várias vezes sobre isso, porque é importante para a sociedade. Com certeza. Eu vou te convidar para estar retornando aqui para a gente passar mais informações aos nossos telespectadores, mais dados, né? Que eu vi que você tem muitas informações ainda para passar para os nossos telespectadores, mas nós já estamos com o tempo estourado, né, Campelo? E para isso eu gostaria que você retornasse aqui com essas informações. Sim. Podemos sim retornar. Obrigada, Carlos. Obrigada, Pamela. Obrigada a toda a equipe que está por trás aí desse programa. E dizer para vocês que sim, eu estou à disposição para conversar, eu estou à disposição para falarmos, podemos falar sim sobre números e sobre leis. Perfeito. Nós temos leis maravilhosas, mas que precisam de alguns aprimoramentos. E aí a gente pode falar sobre isso no próximo encontro. Com Muito certeza. obrigado. E leis também que no momento, muitas vezes a gente não tem nem conhecimento, né? Perfeito. Muito obrigada, Maria, por ter estado aqui transmitindo um pouco do seu conhecimento, que eu tenho certeza que você tem muito mais para transmitir para todos nós. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. A gente espera você amanhã às 21h30 aqui na TV Pantanal. E outra, aponte sua câmera agora para esses QR Codes que estão aqui na tela, já vai direto para o nosso canal no YouTube. Se inscreva, acione o sininho, que essa entrevista e todas mais estarão lá à disposição para vocês. Até amanhã.